É isso aí mesmo que vocês devem ter visto aí no título ou na thumb. Ameaça russa aos países nórdicos. A gente está falando de Suécia, a gente está falando de Noruega, a gente está falando de Finlândia. A gente vai entender esse contexto, o que é que está acontecendo, por que que isso está acontecendo agora, nesse momento. Rússia contra Suécia, Noruega e Finlândia. Então já vou abrir aqui para vocês, sem mais delongas. Vamos lá, então, ameaça russa aos países nórdicos, esses que a gente falou. Primeira coisa, por quê? A gente vai entender. Sobre os países nórdicos e a OTAN. Daqui a pouco tem mapa, tá? Eu sei que é muito importante passar mapa para vocês. Países nórdicos aí que são membros da OTAN. Vamos lá. A Noruega é membro da OTAN, é a mais antiga aqui, desde 1949. Tá bom? A Finlândia, ela se tornou membro da OTAN no meio desse contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia. Era um dos pontos, a gente fez vídeo lá atrás sobre isso, inclusive ela é membro da OTAN desde 2023, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E agora, a Suécia é a mais recente das três, que é membro desde 2024. A gente até falou sobre isso, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre principalmente Finlândia e Suécia, se tornando membros da OTAN. Quando o Putin ele ameaçou a Ucrânia, certo? Antes, quando ele invadiu a Ucrânia, atacou a Ucrânia, tal, ele também havia ameaçado Finlândia e Suécia, que também estavam em processos de acordo de entrar na OTAN. Lembra? Esse conflito atual ele tem como uma justificativa base da Rússia de que a OTAN havia prometido verbalmente, ao final da Guerra Fria, 1991, ao então presidente na época da Rússia, o Vladimir Gorbachev, que a OTAN não teria atividades no leste europeu, certo? Nos países próximos da fronteira russa. Só que não é isso que aconteceu. A gente tem aí até hoje esse imbróglio da Ucrânia em relação à OTAN, e Finlândia e Suécia ingressaram na OTAN nos anos, respectivamente, aí de 2023 e 2024. Então, há um crescimento da tensão na região. Vamos lá, então. E o que está acontecendo? Qual que é o fato ideal que me justificou fazer esse vídeo aqui para vocês? Tá? Com a provável escalada da guerra, que a escalada da guerra tem acontecido depois da utilização de mísseis atacantes por parte da Ucrânia, que são mísseis dos Estados Unidos, com permissão de Joe Biden, na região, na Rússia, certo? Em Kursk. Eu também já cansei de falar isso aqui para vocês. A Rússia foi, e também o Vladimir Putin tinha modificado a doutrina sobre armas nucleares russas, entendendo que essa guerra escalonaria, certo? Escalaria para uma etapa mais agressiva. E aí a gente teve o Vladimir Putin utilizando mísseis balísticos de longo alcance, supersônicos, significa que eles são difíceis de serem interceptados, que eles são bem acima da velocidade do próprio som. Ele atacou a região agora eu não vou lembrar, atacou a Ucrânia, tá? Porque não era o foco desse vídeo aqui necessariamente colocar esses dados aqui. Eu que estou falando. Então ele atacou a Ucrânia, certo? Então o que a gente tem aqui que é muito importante de se destacar? Essa guerra escala e outros países próximos, vizinhos, que fazem fronteira com a Rússia, que ainda estão sob ameaça russa, se preocupam. E aí o que vai acontecer? Os governos de Noruega, Suécia e Finlândia espalharam panfletos para os seus cidadãos, ou criaram páginas de internet. No caso da Finlândia, ela criou uma página de internet. E o que seriam esses panfletos? São manuais com os dizeres se a crise ou a guerra chegar. São manuais de como se comportarem num processo de guerra, aí, nesse caso, contra a Rússia. Vale destacar que isso... Deixa eu pegar uma água aqui antes da gente continuar, peraí. Vale destacar que isso não é uma questão inédita entre os países nórdicos. Vale destacar que isso
é algo habitual entre os países nórdicos, justamente porque são países que aprenderam com as guerras do século XX. Tanto a Segunda Guerra Mundial, alguns desses países foram invadidos por todos os lados e sofreram muito domínio, tanto quanto na Guerra Fria também, tá? Então, é uma prática comum entre esses países, tá? Então, você já tem uma estrutura entre esses países, principalmente quando se fala da Noruega, tá? Você já tem, tanto é que ela entrou na OTAN em 49, mas você tem uma estrutura desses países, que é uma estrutura já formada para o processo de guerra, tá? E são países membros da OTAN. Então você já tem, inclusive, bunkers, né, espalhados por esses países para proteção, inclusive, nuclear. Ok. Vamos lá. Então, é um manual, como eu falei para vocês, para preparar para os possíveis ataques russos. E aí, aquele ponto que eu falei para vocês, que no dia, que eu já antecipei, coloquei aqui agora para vocês, que no dia 18/11 o Joe Biden tinha autorizado a Ucrânia a utilizar esses mísseis, os mísseis de fabricação estadunidense, no território russo, na região de Kursk. Depois você teve os ataques russos com mísseis balísticos de longo alcance, de médio alcance considerados, mas supersônicos, mas que podem conter, eles podem carregar em si ogivas nucleares. Não carregam, não estava carregando especificamente, mas o Putin falou que esse é o primeiro. Tá? Ele falou que foi um teste. Né? Então, os outros países têm que se preparar para isso mesmo. Agora, vamos lá. Qual que é a questão? Em resumo, o Vladimir Putin, ou Putin, como vocês quiserem chamar, não se preocupem com isso, ele passou a considerar, após os ataques da Ucrânia na região de Kursk, ele passou a considerar que essa guerra já não é mais uma guerra localizada e entre apenas Rússia e Ucrânia. Ele passou a considerar que uma potência, deixa eu diminuir só a minha imagem aqui, ele passou a considerar que uma potência como a Ucrânia, uma potência militar, não falo potência no sentido, não beligerante, tá? Não uma potência no sentido de ser muito forte, mas que uma potência não nuclear, utilizando mísseis de uma potência nuclear, que é os Estados Unidos, mesmo que esses mísseis não sejam nucleares, atacou o território russo. Então ele fala, a nossa guerra já não é mais necessariamente, quer dizer, ainda está em processo, tá? Ele ainda está fazendo esses testes, jogou um míssil lá para ver qual vai ser a reação dos Estados Unidos. Que essa guerra possivelmente então não é mais só sobre Rússia e Ucrânia. Essa guerra ela escalona para Rússia e Estados Unidos ou Rússia e OTAN. Por quê? Vamos lá, gente. Vamos lá. O que é importante destacar aqui? Pelo artigo 5º da OTAN, o artigo 5º, que é um artigo muito falado nesses últimos anos aí de guerra, quando um membro da OTAN ele é atacado, atenção, considera-se que todos os outros membros, 32, acho, membros da OTAN, são 33, não lembro, 30 e tantos membros da OTAN são atacados, porque a OTAN é uma organização unificada, uma organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, por exemplo, se a Ucrânia fosse um membro da OTAN e ela sofresse ataque, então significa que Estados Unidos estava sendo atacado, que Reino Unido estava sendo atacado, que Alemanha, que França, que Noruega, que Finlândia, que, entendeu? Que Suécia, todo mundo estivesse sendo atacado. Mas a Ucrânia não é membro da OTAN, certo? Ainda não é membro da OTAN. Essa guerra está acontecendo, entre outras coisas, por conta disso, né? Como eu falei para vocês. Porém, com a escalada da guerra e com essa concepção de Vladimir Putin de que essa guerra possivelmente já não está mais sendo só sobre Rússia e Ucrânia, porque os Estados Unidos, mísseis estadunidenses foram jogados no território russo, ainda que pela Ucrânia, essa guerra pode escalonar, essa guerra pode escalar. E aí entra a questão de Noruega, que faz fronteira com a Rússia, Suécia não faz fronteira, mas está próxima, e a Finlândia faz fronteira com a Rússia. Já foi de domínio nos tempos do antigo, do Império Russo, né? A Finlândia foi. Não é mais, tá? Logicamente. Mas são países que ingressaram, especialmente Finlândia e Suécia, ingressaram recentemente na OTAN, com alertas russos em cima disso, e com essa escalada da guerra, são países que estariam ali mais próximos, tá? Então, a Ucrânia não é membro da OTAN. Porém, Finlândia, Noruega e Suécia são. Olha o mapa.
Então nós temos aqui a divisa territorial, olha só, a divisa territorial entre os países, ó. Então aqui você tem, isso que eu estou fechando em vermelho aqui, a Rússia, como é um país continental, de escala continental, de proporções continentais, logicamente que ela vai fazer fronteira com vários outros países. Então você tem uma fronteira com a Finlândia e você tem aqui ao norte uma fronteira com a Noruega. Você não tem uma fronteira com a Suécia, porém está muito próximo ali, certo? Então, por isso esse temor entre os países nórdicos e também um preparo para uma possível guerra com a Rússia. É por isso que isso está acontecendo, tá? Vamos lembrar, a Ucrânia está mais aqui embaixo, está distante, na verdade, deles, né? Porque isso aqui é grande. Né? E vamos lembrar também, vale lembrar que muitos refugiados ucranianos, na época, quando começou essa guerra aí há mais de 2 anos, eles foram acolhidos na Polônia, certo? E a Polônia sim, ela é membro da OTAN. E aí vocês vale lembrar que a gente teve bombardeios russos no meio aí dessa guerra, perto da fronteira com a Polônia, mas não chegou a ser na Polônia, perto da fronteira. E aí os olhares da OTAN já ficaram atentos, tá bom? Então é isso, tá aí o vídeo para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso. É muito importante o comentário de vocês, sempre as contribuições. Eu tenho agradecido muito pelas contribuições de vocês. Tenho feito bastante conteúdo sobre. Já aproveita e se inscreve no canal. E é isso, vou ficando por aqui. Amo vocês de coração, um grande beijo. Fui!